Nike, a princesa e sua tripulação tinham acabado de chegar ao Reino do Sol, mas só Nick ficaria por lá. O Reino do Sol controla a maior parte desse mundo e é onde reside o Reino do Sol. Ao chegar na cidade, ela não se adapta muito bem, visto que nunca esteve em cidades grandes desse jeito. Para arrumar uma pousada foi ainda pior, pois nenhuma tinha quartos vagos. Ela ainda foi roubada por todos os golpistas. Ela iria dar o troco neles se não estivesse com tanta fome e tivesse desmaiado por isso. Ela acorda sendo tratada por duas garotas e o dono da última pousada que foi, no que parecia ser um quarto bem escondido. Após comer, Nick explica que era a princesa do país da chuva e que estava ali para se casar com o Rei do Sol. Aparentemente ele queria uma pretendente, e dentre as 4 soberanas da Principado da Chuva, Nick foi sorteada para ser a noiva, mas tinha algumas pessoas muito perigosas de olho nela. Infiltrada no castelo, presta a fazer algo bem maligno. Os ladrões que roubaram Nick estavam no bar comemorando a bebida, mas logo foram interrogados sobre a princesa. Nick passou a manhã com Lisa, a caçula do dono da pousada, que explicou muita coisa sobre o Rei do Sol, mostrando que ele era um ótimo soberano. Contudo, uma batalha aconteceu nessas terras anos atrás, que acabou matando muitas pessoas, inclusive a mãe de Lisa. Depois de serem coagidos pelos oficiais, os ladrões foram atrás de Nick novamente, mas na hora de fazer um sequestro, pegaram a garota errada, Mina, a outra filha do dono da pousada. Os ladrões a levam para um beco, mas logo Nick aparece para o resgate. Os ladrões acharam que estavam com sorte agora, até ser atingidos por um tormenta, de vento vindo dos poderes de Nick. Ela iria partir para a capital com aqueles mesmos bandidos, que iriam levá-la até lá, pois se aprenderam a lição. Nick se despede das pessoas que cuidaram dela, mas ainda fez um agrado antes de ir. Após alguns dias de viagem, ela finalmente chega ao castelo do rei. Depois de uma briga com os guardas, eles entenderam que Nick era a princesa da chuva. Não muito tempo depois, ela foi se encontrar com o Rei do Sol, que surpreendeu ela por ser muito mais novo do que ela esperava. Após o choque inicial, o rei Livius disse que havia chamado aqui por um motivo. Sua família controlava o tempo, especialmente a chuva, por isso ele a queria, pois estava cansado do sol. Obviamente Nick fica bem brava com ele, até levanta a mão contra o rei, mas ela é presa, ou ela ficaria ali para sempre, obedeceria às regras do Rei do Sol. Na verdade, Livius não tinha muitos planos para ela. Enquanto estava na cela, Nick conseguiu se concentrar e usar o vento para cortar as grades e fugir. Livius estava solucionando todos os problemas de verbas do reino, mas logo foi surpreendido por Nick em sua janela. Ela quase conseguiu fazer o que queria, acabou com a raça dele, mas estava com muita fome, e Viu disse que seria mais fácil ela obedecer se fizesse cair a chuva, mas ela disse que para isso tinha de ter preparação e muito esforço, além de ser um ritual sagrado. Ela precisava de experiências e sensações apresentadas por ele nessas terras. Ao acordar no dia seguinte, Nick tinha todo tipo de mordomia, empregadas, café da manhã, até um vestido bonito, pois Viu pensou que isso seriam as tais experiências, mas na verdade, ela se atentou mais às flores no jardim. Livius disse que flores são só flores. Ela rebateu dizendo que ele tinha todo mundo em sua mão, mas nunca havia olhado de perto. Porém, naquela mesma noite, que conseguiu convencer ele a ir ao seu jardim e desfrutar das pequenas coisas. Foi um momento bem agradável, mas um ataque furtivo aconteceu contra o rei, e Nick foi atingida para protegê-lo. Nick ficou bem, mas isso fez lembrar de Livius que esse mundo só serviria para machucar as pessoas. Nick acordou bem, contudo, o reino estava de cabeça para baixo. Muitos oficiais haviam sido exilados, e muitas mobilizações aconteceram por conta da tentativa de assassinar Zenale, o conselheiro do rei. Foi mandado para levar a princesa de volta para o Principado da Chuva. Ele sabia o que ela estava sentindo e se desculpou pelo rei. Livius veio de baixo e conseguiu conquistar esse mundo pelas suas competências, mas a mãe de Livius havia sido assassinada há 3 anos atrás, então tudo o que ele tinha para cobrir esse vazio. Mandar Nick para casa era a forma dele se preocupar. Contudo, algo chama mais atenção e faz Nick sair da carruagem. Um ataque começou no reino. O golpe de estado havia começado e o castelo estava em chamas. Livius conseguiu fugir, mas era só questão de tempo até ser pego. Contudo, Nick estava lá, na torre de sino, e cantando o mais alto que podia. Invocou o poder da chuva. A chuva apagou todas as chamas e formou um arco-íris no céu, que fez Livius chorar e lembrar de sua mãe, deixando tudo claro bem em sua cabeça. Nick havia retornado sob as ordens do rei, contudo, ela estava bem chateada com ele ainda assim, mas Livius gostava dessa teimosia dela e a puxou para um beijo, dizendo que ela faria de sua vida mais feliz. Depois de uma semana, ela ainda estava lá como rainha, mas Livius estava fazendo coisas nada agradáveis, como ir para sua cama sem roupas e falar que as partes macias da jovem diminuíram. Ele até pede para que fazer uma invocação da chuva na apresentação formal da Nike.
Nike para os países aliados, e ela se recusou, obviamente, mas depois de muita provocação de Livius, eles acabaram em uma discussão. Nike percebeu que Livius era extremamente ocupado, e eu disse que era porque ele não queria pensar em coisas desnecessárias. Ele encaixou que provavelmente era sobre sua mãe. Livius disse que até gostou da chuva pois trazia paz, mas mesmo assim, o fazia lembrar de coisas ruins. Nick estava preocupada com isso, e precisava arrumar um jeito de se comunicar com ele. Contudo, ela ficou sabendo que todas as madrugadas, Livius levava novas flores para seu quarto e naquela noite foi visitá-lo. Neil estava lá e explicou que o rei tomava um remédio muito forte para seu corpo desde que sua mãe havia morrido, contudo ele havia parado nos últimos dias, isso porque ele conseguiu relaxar perto de Nick. Agora ela sabia os seus sentimentos e tinha o dever de protegê-lo também. O baile estava bem cheio e bonito, mas todos notaram a falta da princesa, porém Neil falou para o rei confiar mais nela, pois havia ajudado a fazer uma entrada triunfal no salão. Junto dos ventos, Nick trouxe consigo a chuva, que foi bela e animou a todos, mas seu objetivo não era esse, e Viu sabia qual era, e ela conseguiu atingir o seu coração. Ele agradeceu por isso. Depois desse dia, eles até se deram melhor, mas ainda com as mesmas brigas. Enquanto Livius era forçado a sorrir para uma pintura, Nick estava defendendo para colocar um vestido apertado, mas aquilo era para ser um evento bem importante, a troca de sóis, uma cerimônia de noivado. É claro que ela ficou ótima no resultado final, mas para caber no vestido, a dieta de Nick passou a ser quase nada, e até cozinheiro estava com pena. Contudo, havia algo mais urgente. Livius disse que o ministro do sacerdotismo havia cancelado o noivado. Eles são os mais poderosos do estado quando se trata de ritmos e cerimônias, e não aprovaram esse casamento porque eles tinham ressentimento de Livius, e a única forma de aceitarem ela é, no caso dela, realizar a iluminação no templo do subsolo. Ela até topa, mas isso faria ela aceitar a decisão do sacerdote de que ela é desnecessária como estrangeira. Mesmo assim, Livius não desistiu da cerimônia, e a faria mesmo que mandassem todos os soldados, pois ele protegeria Nick. Nick arma um plano para entrar infiltrado na igreja. Contudo, um dos Ranis levantou a mão contra uma mulher, e Nick não deixou barato. Contudo, Aris, o grande sacerdote, aparece para provocar ainda mais Nick, dizendo que ela e a chuva eram indesejadas aqui, e assim como a mãe do rei. Ela era uma minoria que nem deveria estar no trono, assim como Livius estava. Nick surta completamente, pois sabia a dor de Livius, mas a criada que a salvou a segurou, pois perderia tudo ao bater em um sacerdote para ajudar. A criada leva Nick para uma caminhada. Ela é levada para um orfanato de crianças com etnias excluídas, que o reino não dava tanta atenção até Nick chegar. Depois dela, o rei se preocupou muito mais com essas crianças, e todas elas mandaram rosas para ele. Nick sabia o que fazer agora, tinha de dividir essa dor com ela. Nick queria fazer o rito de iluminação, e mesmo que fosse machucada, disse que isso era suficiente, pois ela queria dividir tudo com ele. E antes dela ir, Livius entrega o anel de Sheila, dizendo que a iria proteger. Ela tinha de pegar o anel da estátua do Rei do Sol mais profunda das cavernas. Ao passar por diversos perigos no local, ela finalmente chega ao templo do Deus do Sol, mas ao pegar a caixa do anel da estátua estava vazia. Os sacerdotes não pretendiam aceitá-la desde o início, e logo, ela foi cercada por assassinos. Os assassinos a cercam, contudo, ela era bem ágil. Ele consegue tempo para apagar o fogo e correr para longe, mas ela é surpreendida por Livius nos corredores. Livius estava ali sem Neil saber, obviamente, e chegou por uma passagem secreta. Nick consegue usar a água do canal marítimo para fazer uma névoa que os escondeu para que fugissem. Contudo, do lado de fora, um dos assassinos até tenta atingir Nick, cortando o anel. Com isso, Livius fica completamente descontrolado e quase mata um homem ali mesmo, mas Nick consegue trazê-lo de volta a si, e eles correram. Ele não queria um outro anel, queria ser feliz. Se perdesse Nick, tudo estaria perdido novamente. Por isso ele estava com tanto medo. Nick não sabia o que fazer para ele parar de tremer, mas sabia que o futuro era ele quem decidia, e não precisava ter medo, pois ambos estavam ali, um pelo outro. A única preocupação agora era a cerimônia do dia seguinte, mas Livius tinha um plano, uma aposta final. Depois de uma reunião com os sábios conselheiros e colocar os vestidos em Nick, estava tudo pronto para a cerimônia e para o plano do rei. No momento em que a troca dos sóis aconteceria, todos viram que o anel não foi pelo no centro. Contudo, Nick invocou o poder das gotas de água nos céus para fazer um anel em volta da própria luz, um arco-íris brancos. Livius não queria fazer os sacerdotes aceitarem o noivado com isso, queria que se assustarem. O sacerdote que tentou matar Nick começa a gritar, dizendo que era tudo mentira e que houve uma intervenção no templo até ele receber um tapa de Aristus. A sacerdotisa responsável descobre a verdade por trás de Aristus, e como Nick era rainha, poderia dar a punição que quisesse. Ela dá um baita soco em seu rosto, mas sua punição seria provar o casamento dos dois. Depois de tudo o que aconteceu, eles não conseguiram nenhum anel, mas mesmo com metade de um, eles estavam mais completos ainda. As colheitas estavam indo muito bem graças à chuva vinda da canção de Nick.
e até os fazendeiros queriam ter ela na fazenda para sempre, mas Livy usava seu tiro de aviso para que ela voltasse, porém, o problema era a visitante misteriosa. Nick volta para o palácio bem brava com o rei, mas o que mais incomodou Livy foi o fato de Nick não ter falado seu nome, mesmo sendo noivos agora. Ela tinha muita dificuldade para chamá-lo pelo nome, até que uma pessoa faz isso por ela, entrando do nada. Luna era a primeira filha real do Reino do Oceano, e era amiga de infância de Livius, mesmo ela insistindo que eles eram noivos. Luna começou com essa história anos atrás, mas isso preocupou Nick. Ela era melhor do que Nick em tudo, e estava à beira de um colapso, mas a gota d'água foi quando Luna invadiu o quarto do rei e da rainha em um momento particular. Todos enxergavam Luna como o par perfeito para Livius, diferente de Nick. Ela ficou muito mal com essa situação, mas Luna tinha esses direitos e a reivindicar. Ela sempre foi muito próxima de Livius, mas quando Sheila, sua mãe, morreu, ele ficou completamente mudado, e Luna não sentia o mesmo Livius de antes quando ele se tornou rei. Nick estava praticamente dança para impressionar Livius, mas ela encontra e diz que isso não importava, ele não a deixava ir, não importa o quanto as pessoas disseram que ela não é digna, e naquele momento Luna viu o rosto de Livius feliz mais uma vez. Na manhã seguinte, Luna convidou Nick para um duelo formal, uma corrida de morte até o desfiladeiro, no qual perdia quem parasse primeiro. Nick aceita, mesmo não pretendendo dar o lugar de rainha. No caminho, Luna diz que amava Livius desde sempre, mas com suas palavras bonitas, Nick afeta Luna, dizendo que amava a fragilidade de Livius e queria dividir a sua dor com ele. Isso fez Luna se lembrar de quando se afastou dele por conta do medo de mudanças que ele sofreu, e percebeu que tinha feito errado. Ela cai do desfiladeiro, mas se encaçava com o poder das águas, e Luna pensa que não era pária para Nick, não pelos poderes, mas no amor. No fim, Luna se compadeceu com o amor de Nick e Livius, reconheceu que ele precisava um do outro, e para a surpresa do rei, Nick finalmente o chamou de Livius, e ele a recompensou com um beijo. Livius deu uma fugidinha no castelo e levou o Nick para ver o festival que estava acontecendo na Cidade do Sol, mas é claro que o rei não poderia andar por aí, senão chamaria muita atenção, então Nick o disfarçou para ser uma garotinha, mas mesmo assim eles estavam sendo observados. No caminho, Nick acaba encontrando aqueles mesmos dois ladrões e golpistas da última vez, que dessa vez roubaram uma criança. Depois de colocá-los para correr novamente, ela devolve o dinheiro da criança e lhe dá os diversos prêmios que ganhou no festival. O homem que os observava percebeu o quão incrível era Nick, pois havia conquistado o coração do povo e do rei, que era como uma ostra. Mas ao voltarem para o castelo, Livius e Nick se surpreendem com uma visita inesperada e bem animadinha, o príncipe Bardwin, tio de Livius. Ele já foi o primeiro ministro de Livius, mas acabou sumindo do reino, mas Bardwin estava ali principalmente para dar em cima de Nick, e só saiu por ordens de Neil. Livius ficou com ódio e ciúmes, e falou que alguém acabaria na prisão se ele flertasse novamente com ela. Bardwin era muito popular entre as garotas, e para provar que era próximo de Nick, ele tenta usar o arco do mesmo jeito que seu tio, mas acaba não dando muito certo. No fim, depois de tantas provocações, Bardwin convida Livius para um banquete, e ele só aceita para provar que poderia fazer. No banquete, Livius foi tomar um ar na sacada, mas Nick acabou ficando por trás por conta do sapato. Nessa oportunidade, Bardwin acabou usando de desculpas para sair do salão a carregando, como se fosse uma emergência, e é claro que o rei soube. Bardwin levou Nick ao quarto e disse que a amava, tentando enganá-la com um discurso, mas é claro que era mentira. Bardwin começa a rir quando ela descobre a sua falsidade, e diz que ela era realmente muito inteligente, mas é claro que Livius entra e entende tudo errado, prendendo os dois no adultério. Sua postura de rei malvado retornou, e ele disse que prenderia Nick para sempre em quarto, e que convence Livius de que ele não fez nada demais, mesmo não sendo concedido. Livius havia perdido sua postura calma, e não poderia ficar com ela enquanto Bardwin estivesse ali. Bardwin se lembrava até hoje o dia que teve conversa mais profunda com Sheila. Ela era chamada de Sol em pessoa pela cidade, mas Sheila achava que ele era muito mais discreto que isso, como a lua. Nessa noite, Bardwin revelou seus sentimentos para ela, e desde então, olhar para a lua é uma tarefa muito difícil. Nick aparece para resgatá-lo e para ajudá-lo, tampa a lua com as nuvens no céu. Bardwin só estava ali para testar Nick, então seu palpite estava certo. Bardwin e Livius nunca se acertavam, mas queriam proteger a mesma pessoa. Depois da morte de Sheila, Bardwin fugiu das memórias, se afastou de seu sobrinho. Ele sabia que Livius poderia ser instável às vezes, mas mesmo assim não ficou ao lado dele. Nick fica chateado ao ver isso, e retorna para o palácio pedindo ajuda de Neil para acabar com a raça desses dois. Bardwin só lembra até hoje o dia que Livius jurou fazer um mundo em que o sol não nascia, pois o mundo não poderia ser mais, ou mesmo sem Sheila.
O plano de Nick entra em ação e o primeiro a ser chamado por Neil é Baldwin. Nick se encarregou de armar um encontro com Livius em um lugar específico e falou que esperaria lá. O plano era fazer os dois entrarem no mirante do jardim e ficarem presos por conta da grave chuva que Nick provocou. Lá dentro, eles ficaram sozinhos para conversar sobre os assuntos delicados. Baldwin confessou que não soube o que fazer quando Livius se deixou ser consumido pelo ódio, mas ainda queria honrar a memória de Sheila. Contudo, a conversa interrompida pelo fato de Livius perceber que Nick estava cantando há mais de uma hora, e quando eles chegaram lá, ela estava muito exausta. No fim, Livius seguiu o conselho de Nick e contou o que sentia. Ele queria Baldwin a seu lado para fazer um novo mundo, e colocaria de volta como primeiro conselheiro, que aceita de bom grado. Depois disso, a relação entre os três se tornou um amor e ódio, vivendo entre tapas e beijos. Faz 3 meses que Nick chegou a esse reino, e nesse dia haveria uma reunião com diversas delegações, mas Livius, Neil, Nike e Baldwin sofreram muito pelo grande número de requisições. Mas como todo aquele sofrimento, pelo menos Livius prometeu que levaria Nick para tirar umas férias em um lugar tranquilo. Era a cerimônia de abertura, mas Nick recebeu uma carta do Principado da Chuva com uma notícia horrível durante sua cantoria. E Chuva na cerimônia, ela revelou que sua avó estava doente e queria vê-la. Nick estava triste por não conseguir ir, contudo Livius pediu para Neil cancelar todos os compromissos dela, e disse que iria junto dela. Antes da assinatura real, e seriam só eles dois, Nick relatou para Livius que o Principado da Chuva era um país muito desconhecido e enigmático, que um dia já foi conhecido por destruir impérios em 3 noites, mas ao chegarem lá, viram que não era bem assim. Todos eram extremamente relaxados e sem cordialidade alguma. Ao visitarem a avó de Nick, Tohara, ela estava bem. O que afligiu foi somente uma dor nas costas, mas eles não vieram à toa. Tohara disse que queria muito conhecer Livius e Nick poderia apresentar seus pais para ele. As irmãs de Nick aparecem para encher o saco do rei, dizendo que como ele era lindo e fofo e basicamente sequestraram para tirar algumas fotos. Apesar de Livius ser uma criança, não havia um pingo de inocência nele e por isso Kitora disse que iria recuperar Nick. Livius estava muito mal, só porque foi feito de brinquedos para as irmãs de Nick, mas porque todos do Reino do Sol, incluindo Neil, estavam com uma forte dor de cabeça por conta da pressão do ar mais baixa. Porém à noite, os familiares de Nick fizeram dispersão das chuvas para que o rei pudesse ver as estrelas. E sob a luz delas, Nick trouxe para Livius uma comida que havia cozinhado. Eles tiveram um momento muito especial e quando Livius disse que era um gato, eles selaram a noite com um beijo que deixou ambos bem envergonhados. Nick estava desconcentrada de todas as suas tarefas depois do beijo com Livius, pois nunca havia sentido aquele sentimento. Ele não ajudou em nada quando abriu a porta e viu o rei sem as suas roupas, enquanto caminhava na chuva e tinha outro momento bonito. Kitora vai ter ele se apresentar formalmente ao Rei do Sol. Ele estava ali para dar um passeio com o Duque, o pai de Nick, e os dois se lembraram que não haviam falado com ele desde que chegaram. Teteré era só um duque, quem controlava tudo mesmo era a avó de Nick, e a mãe dela estava doente. No passado, ela fechou todas as fronteiras do Principado e escondeu o segredo deles para que não seja usado em guerras. Ele ficou muito bravo quando Teteré mandou Nick para se casar com o Rei do Sol. Contudo, havia uma coisa que incomodava Livius ali, Kitora. Teteré explica que ele e Nick foram criados como irmãos, e ambos não conseguiam invocar a chuva na infância. A cerimônia de boas-vindas para Livius foi na verdade um show de arromba na qual as irmãs de Nick cantaram, mas Livius não queria ter lá sem a companhia de Nick. Mas Nick estava em uma conversa particular com Kitora, que começou normal, até ele dizer que o Reino do Sol se aproveitava dela. Kitora disse que ela não sentia amor de verdade por ele, e que estava só brincando de casinha, e que tentou responder, mas Kitora havia colocado um incenso especial no ar, que fez ela desmaiar. Esse plano não era só de Kitora. Disseram para Livius que ela estava doente e ficaram assim por um mês, e quando estivesse boa seria mandada para o Reino do Sol. Mas é claro que era um plano. Nick estava presa e Kitora disse que o rei seria hipnotizado para se esquecer dela. Até as irmãs de Nick estavam envolvidas, mas na hora de hipnotizá-lo, Livius não havia tomado chá com veneno e acordou se rebelando. Neil cuidou dos guardas com suas próprias mãos, enquanto Livius fugia com a ajuda de Kara, uma das irmãs de Nick. Kara deixa Livius em frente à torre onde Nick estava presa, contudo, Tohara estava lá. Eles vão para o último confronto, onde Tohara jogou a única chave da torre no pântano. Tohara sabe que sua neta poderia mudar o mundo e não deveria ficar nas mãos do Rei do Sol, mas Livius não desistiria tão facilmente assim de sua mulher. Livius pula na água e tenta procurar pela chave, enquanto isso Tohara invoca uma forte tempestade de raios para fazer a maré subir. Enquanto Livius procurava da chave insistentemente, mesmo com raios e desligamentos, Nick estava se batendo contra a jaula onde estava, mesmo que sangrasse, pois ambos se amavam. Kitora pensou que era como Nick, mas no fim de tudo Nick não desistiu. Vendo que o sangue dela, Kitora se compadeceu e lhe deu a chave para sair dali, mas nem a olhou nos olhos.
Ao sair, ela se depara com Kara e dá notícia da luta entre Tohara e Livius. Ao chegar, Livius está inconsciente e afogado. Ela fez de tudo para tentar salvá-lo. Depois de muitos socos no peito, ele acordou, mas não antes de entregar a sua vitória na cara de Tohara, pois havia pego a chave. Pois, no fim, Livius sabia que aquilo tudo era uma rixa de família, por isso não puniu ninguém do Principado da Chuva. Depois de 2 dias, parecia tudo normal naquelas terras, enquanto Neil atrapalhou o amoreco entre Livius e Nick. Uma pessoa estranha chamou pelo Rei do Sol. Aquela era Iraha, a atual duquesa, a mãe de Nick, no qual ainda estava fraca de saúde, mas queria conversar com Livius. Iraha disse que Nick era muito poderosa, tanto para o bem, o tal poder deveria ficar somente nas mãos delas. Porém, Livius disse que o lugar mais seguro no mundo seria ao lado dele, por isso ninguém tomaria o poder dela. Iraha se convence de suas palavras e começa alguns preparativos. Livius coloca uma roupa sob medida para comemorar o noivado dele e Nick, da forma que faziam no Principado da Chuva. Nick também estava lá e Livius até ficou sem palavras para sua beleza. A comemoração foi ótima, com todos muito felizes e com direito até discurso de Livius, jurando fazer Nick feliz e um beijo dos noivos. Livius foi até Kitora para conversar, e mesmo com uma discussão calorosa era um penhasco, e ela terminou em paz. Ambos conheciam Nick muito bem e acabaram concordando com os defeitos delas, e Kitora até se sentiu melhor em relação ao rei Livius. Contudo, Kitora ainda tinha que se desculpar com Nick, e Livius havia armado tudo aquilo. Chegou o dia de partir de volta ao Reino do Sol, mas Nick ainda tinha de falar com sua avó. Ela não queria ver ninguém, mas com a ajuda de Livius, e que não desistiu tão facilmente assim. Ao chegarem no templo, Tohara se tranca novamente, mas Nick disse o que tinha para dizer atrás da porta. Nick disse para Tohara que Livius a transformou numa pessoa melhor, e assim como ela mesma havia ensinado, Nick havia achado a sua verdade, e ela era cantar e amar ao lado do Rei do Sol. Nick foi em direção ao bar que Livius ficou para encher o saco de Tohara mais um pouco, e disse que ela se arrependeria de não falar com Nick pela última vez, pois Livius nunca mais veria a pessoa que mais amou, e entende esse sentimento. Enquanto estavam no navio, ambos acharam que Tohara realmente não se despediria, mas Livius e Nick sentiu a chuva morna. Essa era a canção de adeus cantada por Tohara, que estava no topo de uma colina para se despedir de Nick, e que começa a chorar ao sentir essas emoções. E Livius disse que ela era sortuda. Ao chegarem no reino, Livius percebe que tudo tinha virado uma farra, com mulheres em toda a parte bebida. De fato, Bardwin tinha feito algo muito pecaminoso, mas com essas mulheres, todas elas conseguiram segurar 10 minutinhos que estavam esperando a audiência com Livius. Enel correu com ele para fazer todas hoje mesmo, durante toda a semana de audiência, uma atrás da outra, e acabou que Nick nunca mais tinha ficado tanto tempo longe de Livius. Todos do castelo perceberam que o rei e a rainha estavam solitários, e estavam tentando ajudar na situação, mas não deu muito certo. Até depois de uma canção triste da chuva, Nick não conseguiu ver seu amado. Ao ir para um lugar escondido no palácio do castelo, Nick pensou que quando visse o rei, se apaixonaria novamente, e lá estava ele, igual Napoleão em cima de seu cavalo branco. Depois de tudo que lhe passaram, essa era a maior dor, eles ficaram separados, e o momento foi selado com um beijo apaixonado. Livius é um jovem garoto que comanda todo mundo, mas ele quer uma companheira para dividir tudo com ele, e acabar com a seca no Reino do Sol, já que ele é da chuva, e com seus poderes pode fazer com que seu reino volte a chover novamente. Mas os dois não são apenas companheiros, como amigos, e sim um casal, noivo e noiva, e o anime vai contar como os dois vão se apaixonando um pelo outro.